da estatística, né, do que a gente chama de... Então, para a gente, a estatística aqui, né, ela é digamos que um ramo da matemática que estuda, que analisa, vamos dizer assim, uma coisa que a gente chama de populações. População não significa que é de pessoas, mas população em geral. População seria um conjunto de determinados elementos. Por exemplo, eu posso analisar estatisticamente eventos que acontecem na natureza, né? Posso estudar estatisticamente, por exemplo, um tipo de evento, eleições, que a gente usa muito estatística, crescimento populacional, a gente usa muito estatística, a gente usa estatística para prever, né? Não prever com exatidão, mas prever com uma certa probabilidade alguns resultados futuros, que é justamente o que diferencia essa estatística aqui descritiva da estatística indutiva ou a inferência. Tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que significa a estatística, quais as ideias por trás. Tá, tem um monte de termos técnicos, né? O que é população, o que é variável, discreta, variável contínua e tal, mas a gente não vai usar tanto isso, porque aqui é uma aula em caráter de revisão, né? Então, ó, basicamente, a gente tem dois tipos de estatística. A gente tem a estatística descritiva, que é uma estatística que se preocupa apenas na coleta, né? Na coleta de dados. Coleta e, de certa forma, apresentar esses dados para vocês, né? Então, aqui ele bota coleta, organização, classificação e, por fim, a apresentação, que é quando você vai apresentar esses dados para que outras pessoas vejam. Isso aqui, basicamente, a gente faz usando gráficos e tabela, e é essa estatística que a gente vai mais usar, né? A gente vai usar um pouco da outra também, tá? É como se aqui eu estivesse dizendo, essa primeira parte da estatística, essa estatística descritiva, ela se preocupa em como você compilar os dados, pegar os dados que você tem e colocar eles de uma maneira apresentável, que facilite, talvez, a compreensão, o estudo, a observação. Tá? Então, bom, aqui a descritiva, você coleta, organiza, classifica e apresenta. Na estatística indutiva, ou a inferência, inferir significa fazer um prognóstico. Não é prognóstico, eu acho que eu não melhorei muito com essa palavra, né? Fazer um prognóstico, uma inferência, é você fazer uma dedução, tá? Você deduzir alguns dados, você vai, como é que se diz? Você vai, não de certa forma prever, né? Você não vai prever, porque ninguém prevê o futuro, mas você vai dizer, de certa forma, que algo acontece, tá? Que algo tende a acontecer com uma probabilidade maior, uma chance maior de acontecer, uma chance maior ou uma chance menor, tá? Como, por exemplo, acontece em pesquisas eleitorais. Determinado candidato tem uma chance maior de ganhar. Você não tem como dizer que ele vai ganhar, porque o futuro você não sabe. Tudo pode acontecer, né? Porém, né, a chance de determinada coisa acontecer é alta, né? Você vai dizer aí a probabilidade. Se você está num jogo de futebol e um time está ganhando para o outro de 6-0, sei lá, 7-1, Brasil e Alemanha. Aí está nos 40 minutos do segundo tempo. Você pode dizer que a Alemanha já ganhou? Não. Mas você pode dizer que a probabilidade da Alemanha ganhar é absurdamente grande. Tá? Primeiro, porque resta muito pouco tempo, né? E, segundo, historicamente, né? Estatisticamente, no futebol, esses eventos são praticamente coisas que não acontecem, né?
Então, olhando estatisticamente, essa reversão de futebol, né? O que poderia acontecer, o que poderia não ser em outro jogo, né? Lá você joga basquete, o cara em fração de minuto, o cara faz pontos pra caramba, né? Certo? Então, a estatística indutiva, ela tem essa característica de fazer inferência, né? De você prever a probabilidade de determinadas coisas, tá? Ó, é aquela que, partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, né? Tirar conclusões é você dizer, olha, isso aqui aconteceu por conta disso, a chance disso aqui acontecer era grande e tal. Tira conclusões sobre a população de origem e que formula previsões fundamentando-se na teoria das probabilidades. Essas previsões é do que eu estava falando para vocês, né? Se prever não é uma previsão exata, não é uma previsão exata, inclusive diz aqui previsões fundamentando-se na teoria das probabilidades, tá? Não é uma previsão exata, mas é uma previsão probabilística, certo? Uma previsão que você dimensiona a chance de determinados eventos acontecerem, certo? Então, você analisa uma amostra pode ser captada por meio da estatística descritiva, né? Então, você tem uma amostra. A amostra, eu vou explicar isso para vocês, assim, tem mais para cima aqui no artigo, né, o que significa, mas a amostra é como não se fosse não, né? É uma parte do que você quer analisar, tá? Então, por exemplo, você quer analisar uma característica como é que se diz? De uma determinada população. Vamos falar do Brasil, por exemplo. Você quer analisar a expectativa de vida, por exemplo, de cada estado brasileiro, tá? Expectativa de vida, quantos anos é. E aí, você não precisa trabalhar com toda a população, né? Pegar a população inteira do estado, de cada estado, né? Você pode pegar uma amostra de cada estado. A amostra é uma pequena parte, tá? Que pode ser do tamanho que você quiser de cada estado, e a partir dela você faz os cálculos, tá? Porém, aí é que tá, a amostra não é uma quantidade qualquer, tá? E não é a seu critério, né? Para escolher essa amostra, você tem que ter determinados critérios, né? Você escolhe uma quantidade de São Paulo, uma quantidade do Rio, uma quantidade... É assim que eles fazem pesquisas eleitorais. Pesquisas para eleição, eles não perguntam a todo mundo, né? Eu mesmo nunca fui perguntado, por exemplo, sobre minha intenção de voto. Mas eles distribuem, tá? Eles fazem uma pesquisa, por exemplo, para a presidência, com 3.000 pessoas, por exemplo. E aí eles pulverizam essas 3.000 pessoas em diversas regiões do Brasil inteiro. E aí eles conseguem, né? Eles conseguem pulverizar essas pessoas, pulverizando no Brasil inteiro, e aí ele consegue ter uma ideia média melhor, né? Porque a gente sabe, né? A realidade, por exemplo, das eleições para presidente, por exemplo, aqui no Brasil, algumas regiões têm uma linha partidária mais forte do que outras, né? Para determinado partido, né? Tem diferenças entre o Nordeste e o Sudeste, por exemplo, e o Sul. Tem diferença entre os estados, né? Entre estados, tem estados que puxam mais para a linha de um partido, outros puxam para o outro.
Então, se você fizer uma pesquisa com 3.000 pessoas, pegando as pessoas somente de 1, 2 ou 3 estados, essa pesquisa não vai ter confiabilidade nenhuma. Então, esse pessoal ele tem que pulverizar. E o que eles fazem é 3.000 pessoas, por exemplo, né? Essa é uma amostra, e essa amostra tem que ter a qualidade, tá certo? A qualidade, e tem que ter, essa amostra tem que ser muito parecida com a população total. Tá? Ela tem que ser bem, é como se fosse uma miniatura. Então, essa amostra tem que ser como se fosse uma miniatura do grupo maior, tá? Uma réplica, né? Pequenininha. Tá certo? Lógico que você não consegue uma réplica perfeita, quase nunca, ou nunca, para ser mais sincero. Porém, você pode conseguir uma réplica adotando vários critérios que se assemelha bastante. E aí, com essa réplica, você consegue fazer cálculos que não vai dar o valor exato para você, mas vai deixar você dentro de uma margem de erro, né? Por isso que as pesquisas eleitorais, elas dizem, ó, a margem de erro é 2 pontos a mais ou para menos. Eles fazem os cálculos lá, eles, ó, essa margem de erro é tanto 2 pontos a mais e 2 pontos a menos. Porque eu não analisei todo mundo, mas eu peguei uma amostra bem menor, né? Isso dá muito menos trabalho, porém, e consegue me dar uma margem de erro, né? Baixa ainda, né? Para ser, né? Sincero, 2 pontos percentuais, sei lá, você deixa quantos por cento tem esse determinado candidato? Tem 15%. Ele pode ter de 13 até 17, né? É uma oscilação pequena. Então, você tem ali um intervalo que você sabe que vai estar ali dentro. Né? Não com toda certeza, mas com uma chance muito grande de estar ali dentro. Beleza? Bom, eu não vou entrar, vou ficar discutindo tanto isso, né? Tem aqui umas ilustrações e tal, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Uns roteiros que ele dá aqui para fazer coleta de dados, mas isso é mais para quem vai fazer a pesquisa mesmo, tá? Deixa eu pular para... Pronto, tem um resumo aqui que ele diz, ó, estatística é a ciência que se preocupa com a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados experimentais. Uma população é aquilo que vai ser analisado, né? É o conjunto de indivíduos, objetos ou informações que apresentam pelo menos uma característica em comum. Quando você pega uma população, você está... Aqui, população, né? Por mais que população seja o coletivo de pessoas, população na estatística não significa necessariamente que são pessoas. População aqui pode ser conjunto de indivíduos, de objetos ou de informações, tá? Que apresentam alguma característica. Você pode pegar aí o conjunto dos brasileiros, ou seja, uns indivíduos que apresentam uma característica em comum, que é ser brasileiro, certo? O conjunto dos eleitores de determinado candidato. É um conjunto de indivíduos cuja característica é ser eleitor daquele determinado candidato. O conjunto das cidades com menos de 10.000 habitantes. É um conjunto cujos elementos não são indivíduos, né? São cidades. Tá? E cuja característica em comum é ter menos que 10.000 habitantes. E por aí vai, tá? Você pode pegar vários outros conjuntos com característica comum, chama isso de população. E a amostra é uma parte representativa da população. Parte representativa, tá? É uma parte não aleatória, é uma parte que representa essa população. Né? É como se você pegasse assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Você está num
Deixa eu ver aqui, numa situação que você tem dois grupos que vai se apresentar, certo? E, digamos que estejam separados mulheres e homens. E aí vão fazer algum tipo de apresentação. Só que não pode se apresentar todo mundo. Aí, o que é que você faz, por exemplo? A pessoa diz, para ser justo, vem, só pode duas pessoas. Então, vem uma mulher e vem um homem, né? Se você pega duas mulheres, você está pegando uma amostra só do grupo das mulheres. Isso não é uma amostra representativa. É uma amostra que está representando só o grupo das mulheres. Se você pega uma mulher e um homem, você já está, né, pulverizando a sua amostra para o grupo inteiro, né? Representando todos. Beleza? Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, né? Vamos para os gráficos. Tá? Tabelas e gráficos. Isso é o que a gente mais vai focar, né? Uma das coisas. Bom, isso aqui, tranquilo, você dá algumas ilustrações de gráficos. Deixa eu aumentar mais esse tamanho aqui, né? Que a gente fica ler melhor. Opa, então, aí, volta um pouquinho. Pronto. Aqui, tabelas. Tabelas. Tabelas é um quadro, tá? Todo mundo sabe o que é uma tabela, né? Já viu várias aí. Tá? Mas, para descrever mesmo, é um quadro, tá? Sem que se feche por completo as linhas e colunas, né? Pois, ao contrário, seria uma grade, né? E que resume um conjunto de observações. Uma tabela tem o quê? O corpo, que é um conjunto de linhas e colunas. Tá? Linhas e colunas. Basicamente isso. Que contém informações sobre a variável em estudo. Uma variável lá que você está estudando. O cabeçalho, toda tabela, ela precisa ter um cabeçalho, que é a parte superior da tabela, que ela diz os conteúdos de cada coluna, tá? Conteúdo de cada coluna. É o cabeçalho. Daqui a pouco eu vou explicar isso direitinho numa tabela para vocês. A coluna indicadora, o cabeçalho e a coluna indicadora, esse cabeçalho é na horizontal, a coluna indicadora é a coluna da vertical, que ela especifica o conteúdo das linhas. E tem a casa ou célula. A tabela, às vezes, ela não precisa ter todos esses elementos, né? Às vezes ela não tem cabeçalho, às vezes ela não tem coluna indicadora, mas elas têm a casa ou célula. Cada célula é chamada de... as células são aqueles espaços destinados a um só número. Aqui ele botou número, mas nas células podem ter outros elementos também, tá? Dependendo da variável que você está estudando. Então, célula é aquele quadradinho da tabela. Cada quadradinho que tem alguma coisa dentro é uma célula. Tem um título, que você tem que botar o título da tabela, que vai dizer o que é que está... como é que se diz? O que é que você está representando na tabela. E tem a fonte, que indica a entidade responsável pelo fornecimento de dados, que, em alguns casos, isso aqui é importante, tá? Para você ter uma... como é que se diz? Uma confiabilidade melhor na sua tabela, né? É você indicar a fonte de onde você tirou os dados. Se a sua tabela for uma tabela, não for uma tabela fictícia, uma tabela inventada, né? Se for uma tabela que represente dados reais, você tem que apresentar a fonte, tá? Tá faltando uma coisa aqui, tá? Acho que vocês vão colocar, que é a legenda. Tá? Algumas tabelas precisam de algum tipo de legenda, tá?
É pouco comum, porém, a gente vê muito mais em gráficos, né? Mas, às vezes, você tem algum tipo de legenda para mostrar alguma observação. Pronto, eu estou aqui, ó, um exemplo. Tem aqui a tabela 11, evolução da renda dos empreendedores brasileiros de 2000 a 2013. Então, esse aqui é o título da tabela. Tabela 11, tá? Deixa eu dar um zoom nessa tabela. Aqui você tem o título da tabela, evolução da renda dos empreendedores brasileiros de 2000 a 2013. Logo abaixo você tem aquela linha que é o cabeçalho, que diz nessa linha aqui, cada célula dá uma informação. Faixa de renda, então nessa coluna vai estar só faixa de renda. Aí, faixa de renda, a evolução de renda que evoluiu 200%. Aí está nessa tabela. Quem evoluiu 200 não, desculpa, isso aqui é o ano, né? Estou confundindo as coisas aqui. Isso aqui é 2000, quase certo, meu Deus do céu. Só, deixa eu repetir, tá? Para a gente não se perder. Aqui eu tenho o título da tabela, evolução da renda dos empreendedores brasileiros de 2000 a 2003. Então, nessa linha você tem o cabeçalho, tá? Aqui você tem a faixa de renda, que está nessa coluna. Aqui você tem os resultados no ano 2000, os resultados do ano 2000 em porcentagem. Tá? Entre parênteses que está aqui, é em porcentagem. Então, os que ganham menos de 3 salários mínimos, por exemplo, tá? Evoluíram em 2000, 30%, tá? De 3 a 6 salários mínimos, quantos por cento teve evolução? Essa evolução em 2000? 30% também. Quem evoluiu mais aliás, quem recebe de 6 a 9 salários mínimos, cerca de 14%, tá? Em 2000, né? Quem recebe de 9 a 15 salários mínimos em 2000, 12%, e por aí vai, tá? Em 2001, tá? Em porcentagem. Quantos ganham menos de 3 salários mínimos? 39%, e por aí vai. Você olha a linha, olha a célula aqui, e percorre a linha para encontrar, dependendo do ano, né? Aqui está em 2000, em 2001, 2002, 2003. E nessa coluna aqui, que é a coluna, como é que chama aqui? Coluna indicadora. Coluna indicadora. É a coluna que vai indicar a faixa de renda, né? Que inclusive está aqui em cima, faixa de renda. Então, essa faixa de renda, menos de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 15, mais de 15, não sabe, recusou. Embaixo o total, para você, caso precise, utilizar. Tá? Então, aqui está aqui o cabeçalho. Ó, essa coluna aqui é a coluna indicadora. Eles aqui, por convenção, não tem linhas em destaque fechando a tabela. Ele está dizendo que, por padrão, aqui nessa coluna indicadora, a gente não faz aquelas linhas, né? Traça as linhas aqui separando um dado do outro. Né? Isso é besteira. Tranquilo. Tem aqui o título, tem a célula, cada quadradinho desse, cada retângulozinho é uma célula. Tá? E, no mais, é o que vocês já sabem, tá? De tabela. O que a gente vai fazer é manipular essas tabelas, tá? Deixa eu ir para os gráficos.
Tipos gráficos. Pronto, está aqui um exemplo de gráfico, tá? E os gráficos, assim como nas tabelas, eles têm também as suas características, tá? Porém, nos gráficos, a gente vai encontrar uma variedade grande de gráficos. Bom, deixa eu ver aqui. Pronto. Algumas características, o gráfico ele precisa ser simples, ter clareza e ter veracidade, tá? Deve expressar a verdade. Eu vou mostrar um exemplo de gráfico depois, que ele meio que induz você ao erro, né? E isso é uma falha, chega a ser uma falha. Claro que não quer dizer que o gráfico foi construído de forma errada, equivocada, mas ele foi criado, e aí pode ser que a pessoa que criou não tinha a intenção de induzir ao erro, e aí sim o gráfico se torna uma falha, mas pode ser que seja uma pessoa mal intencionada, com a intenção de deturpar os dados que o gráfico representa. Então, o gráfico ele precisa expressar a realidade, né, sobre o fenômeno em estudo. Aí temos os principais tipos de gráfico. Eu mostro para vocês, calma. Temos o gráfico em curvas ou em linhas, que é esse aqui. Ó, já viram esse gráfico, né? Sim, e o gráfico também ele tem, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. O gráfico ele sempre tem ó, o título, tá? Ele tem essa linha, que pode ser aqui embaixo, pode ser em cima, não sei. O gráfico tem uma liberdade maior, né? Aqui, ó, que indica algumas informações do que você está estudando. Tem uma graduação aqui na lateral, que quantitativa o que você está estudando, né? E tem aqui uma legenda, né? Para caso você precise identificar as formas geométricas, o que representa cada forma geométrica nesse gráfico. Tá? E embaixo tem o gráfico da planilha, então, enfim, acervo do autor, né? Está dizendo que a fonte aqui foi o próprio autor que criou, quem criou. Vamos à fonte. Bom, aí, nesse tipo de gráfico aqui de linhas, ó, a gente tem aqui, deixa eu ver o que esse gráfico representa. Não, ele não diz, né? Mas vamos ver se a gente consegue apenas no gráfico. Só décimos, taxa, coeficientes. Não, ele não diz o que é que o gráfico está representando. Mas esse gráfico, dá para perceber que ele tem informações sobre três coisas. Uma que está com a linhazinha roxa, uma que está com a linhazinha verde e uma vermelha, né? Espero que não tenha ninguém daltônico aqui. Então, você tem aqui, ele colocou o título aqui, trimestre, não sei o que ele está analisando aí, mas são três coisas, uma roxa, uma verde e uma vermelha. Então, aqui provavelmente é primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, no primeiro trimestre, esse negócio verde que ele está analisando tem uma quantidade de, digamos que 37 por aqui, está quase no 40. Já o vermelhinho está no 40, né? E o roxinho está quase no 50, 48, 47 por ali. Então, no primeiro trimestre, temos aqui as informações dos três. No segundo semestre, trimestre, também temos as informações dos três aqui. O vermelho está no 35, 34, por aí. O verde está quase no 50.
e o roxo está lá no 60. Tá? E é assim que você analisa. Não tem muitos detalhes não, tá? Então, temos gráfico de linhas, gráfico de curvas ou de linhas. Eu gosto de chamar de linhas. Agora temos o gráfico de colunas. Gráfico de colunas. Que é esse aqui. Colunas é... Vocês sabem que é coluna, né? Algo na vertical, né? Um retângulo na vertical. Então, esse gráfico, por exemplo, vendas no Oriente Médio em R$ 1.000. Quando fala aqui em mil reais, significa milhares de reais. Então, tudo aqui está multiplicado por 1.000, né? Então, aqui tem no primeiro trimestre, as vendas foram quase 50 mil, 47, vamos dizer assim, 48 mil. No segundo trimestre, as vendas foram 58 mil. Vendas no Oriente Médio. De que eu não sei. O gráfico não diz, né? Mas é só ilustrativo, só para servir de exemplo, né? Bom, essas linhas horizontais aqui, graduadas, são só para auxiliar na visualização. Né? Porque se não tivesse elas, às vezes, esse quarto trimestre aqui, que está muito longe, não daria direito para você ver onde é que ele iria ficar, né? Mas aí eles fazem as linhas horizontais para a gente entender melhor. Beleza? Bom, as regras da construção são as mesmas do gráfico em curvas, tá? Só que agora, ao invés de fazer linhas, você vai fazer colunas. E mais, você pode fazer, analisar mais de um item no gráfico de colunas, assim como no de linhas. Aqui você estava analisando 3 itens ao mesmo tempo. Aqui você só está analisando um, vendas no Oriente Médio. Mas você pode analisar 2, 3. Aí você põe as colunas, uma de lado da outra, assim, juntinhas, coladas, e, se possível, pinta cada coisa que você está analisando de uma cor diferente. Eu acho que ele vai mostrar isso aqui mais para baixo. Tá? Primeiro, gráfico de barras. Bom, o gráfico de barras é exatamente igual ao gráfico de colunas, só que olhando assim, com a cabeça torta. Tá? Você pega o gráfico de coluna e faz assim, aí você vê um gráfico de barra. É só isso. Tá certo? Então, as informações que estavam lá na horizontal vai estar aqui na vertical. E aí na vertical vai estar na horizontal. E acabou. Tá? Temos o gráfico de setores. O gráfico de setor, esse aqui, que é chamado também de gráfico de pizza. Né? Popularmente conhecido como gráfico de pizza. E esse daqui é que costuma enganar, né? Os outros também. Tem uma sacanagem que acontece que depois eu mostro para vocês, tá? Talvez na próxima aula. Então, aqui, esse gráfico de pizza, ele é quando você quer analisar, ele não serve para você analisar todo tipo de situação, né? Ele é mais indicado para uma situação onde você tem uma quantidade total e quer saber o percentual ou a fração que cada coisa representa. Né? Nesse caso aqui, ele está analisando, bom, alguma coisa sobre comida. Temos aqui, digamos que... Deixa eu ver se ele diz aqui o que é esse gráfico. O pior é que ele não diz. Ele dá um exemplo, mas não diz o que é que o gráfico está significando aqui, né? Ele só mostra o gráfico. Então, esse gráfico temos aqui, sobremesas, 14%, sanduíche, digamos que seja o consumo de uma lanchonete. Né? Quanto uma lanchonete vende? Faz um certo sentido. Então, ela vende muito sanduíche, 40% das vendas da arrecadação da lanchonete é com sanduíche, com sobremesa, 14%, com bebidas, 15%, com sopa, 10% e com salada, 21%. Tá?
Então, você quer pegar, por exemplo, a arrecadação total da lanchonete com as comidas, e você separa por cada comida e vê qual é a porcentagem que está arrecadando mais, está vendendo mais, né? Beleza? Bom, ele dá um exemplo aqui, ele faz o exemplo. Deixa eu ver esse exemplo aqui, ó. Em uma amostra, com alunos do ensino profissionalizante, quando perguntado sobre o interesse de aprender computação, obteve-se como resposta 30 alunos manifestaram interesse e 15 não demonstraram interesse. Tá? 30 querem curso de computação, 15 não querem, e 5, tem um 5 lá que está em cima do muro e não sabe. Então, vamos construir o gráfico. Se você coloca aqui no gráfico de colunas, né? Você tem aqui 30 alunos, ó, 30 que manifestaram interesse, sem interesse. Você tem aqui 15 e 5 que não sabem. Tá? Então, você faz do tamanho proporcional às colunas. Tá? Você pode fazer também um gráfico de pizza. Tá? Você tem aqui, ó, o total é 100%, que é o círculo inteiro. Então, só que aí você tem que calcular as porcentagens, né? No total, você tem 30 mais 15, com mais 5 alunos. São 50 alunos. Então, 30 vai ser 60% de 50 alunos. O total é 50. Então, 30 alunos vai ser 60%, 15 alunos vai ser 30% e 5 alunos vai ser 10%. Está em amarelinho aqui. E aqui do lado, você tem que colocar, nesse caso aqui, do gráfico de pizza, você tem que colocar aqui do lado, tá? Se bem que você já escreveu aqui, é interesse, não sabe, sem interesse. Mas você pode colocar só a porcentagem aqui no gráfico, para o gráfico não ficar muito sujo, cheio de informações, cheio de nomes. No gráfico, você põe só as porcentagens, 10%, 30% e 60%. E aqui do lado, nessa legenda, você coloca o quadradinho da cor, indicando e diz o nome, o que é que está representando. Beleza? Já fui, repetir, né? Bom, ele faz um resumo aqui. Agora, tem outros tipos de gráficos. A gente vai falar de distribuição de frequências, que é uma coisa que, se der tempo, eu falo para vocês. Mas a gente só tem mais uma aula, a próxima, né? E aí eu vou como se diz, fazer exercícios de estatística, vão ser de gráficos e tabelas. E a gente vai ver algumas médias também, né? Então, ó, tem um tipo de gráfico, deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês, tá? Porque esse gráfico aqui de colunas, ou de barras, ele pode representar mais de um, como é que eu digo, né? Mais de alguma coisa. Você está querendo estudar 3, 4, 5 coisas diferentes, e aí você tem como, a, a, apesar de esse gráfico de linha ser o mais indicado, né? Você só tem 3 linhas diferentes, você pinta de outras cores, mas você pode colocar isso também no gráfico de barras, né? Deixa eu procurar aqui, tá? Daqui a pouco, rapidão. Aqui, ó. Cadê?
Pronto. Vê, esse gráfico aqui, ó, cadê? Isso aqui, por exemplo. Esse gráfico, veja que ele tem pontuação dos exames, nos exames do meio e final de ano. Aí tem o nome do aluno e tem a pontuação. Só que em azul, a pontuação é no meio do ano e em vermelho a pontuação do final do ano. Então, eu estou analisando duas informações aqui ao mesmo tempo. A pontuação no meio e no final do ano, para cada pessoa. Está aqui. Está bem pequenininho os nomes. Aqui, Jasmine, né? Tem outro cara aqui que não dá nem para ler. Neve, Alejandra, Marta. Então, eu estou pegando os alunos e analisando duas pontuações dele em exames, né? Se eu der um zoom aqui, acho que não vai não. Tá? Então, por isso que ele pintou aqui, uma de azul, outra de vermelho, para diferenciar. Então, isso aqui, ó, duas informações. Então, você faz duas barrinhas coladas uma na outra. Aqui ele fez as duas da mesma cor, mas não é o mais indicado, né? Da mesma cor, quem fez aqui foi um amador que fez esse gráfico aqui. Porque as barrinhas precisam ser pintadas de cores diferentes para você justamente diferenciar quem é quem. Né? Aqui, essa aqui tem três informações, leste, oeste e norte. Não sei o que significa, né, o gráfico, mas, porque não disse, eu dou o título e dá uma mexendo aqui. Mas, ó, está usando três informações. Então, você bota as três coladas uma na outra, de cores diferentes, tá? É um gráfico de colunas mais sofisticado, tá? E vocês percebem que a gente tem outros tipos de gráfico, né? Olha esse gráfico aqui. É um gráfico interativo. É um gráfico bem moderno, né? Tem esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico, deixa eu clicar nele aqui para ver se a imagem fica maior. Não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero. Esse aqui. Esse tipo de gráfico é chamado gráfico de dispersão. Tá? Dispersão. Eu posso mostrar alguns tipos de gráfico de dispersão a vocês na aula que vem, que eles são bem interessantes, mas a gente só vai trabalhar mais com os básicos, tá? Gráfico de setor, de colunas e de barras. E de linhas, né? De linhas, tá? Esse gráfico de dispersão aqui, ele é mais para você olhar a região, né? Uma determinada região que está mais preenchida do que outra. Então, você consegue fazer uma análise mais probabilística da coisa, né? Determinadas coisas acontecem mais nessa região, outras coisas acontecem mais quando isso aqui acontece. Então, você faz uma análise mais previsível de alguns dados, tá bom? Esse gráfico é bem interessante. Bom, mas é isso, né? Sim, a gente está devendo uma aula, e aí eu vou pedir a vocês para a gente fazer essa aula na segunda-feira, tá? Se vocês concordarem. Mas aí eu vou botar lá no grupo, tá? Porque aí os outros veem também, tá? A gente vai fazer a última aula, que a gente vai terminar, fazer exercício de, de estatística também, disso que eu acabei de falar para vocês, e aí eu vou dizer a atividade que vocês vão fazer para me entregar, tá? E aí eu vou dar uma nota a vocês por meio dessa atividade, beleza? Então, acho que é isso por hoje. E eu fico por aqui.